preço do leite e a inspeção de produtos agropecuários foram alguns dos assuntos da audiência do Assembleia Fiscaliza, conduzida pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Os deputados ouviram e questionaram a secretária que cuida da área no governo estadual. Ana Maria Valentini destacou ações em relação ao enfrentamento ao coronavírus, como a inspeção sanitária por parte do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. Programas de compras institucionais de produtos agrícolas ainda não voltaram ao normal, mas foram adquiridos produtos de agricultores familiares de 51 cidades no valor de R$ 3.600.000. Entre outras iniciativas, foram citados decreto para regulamentar a produção de queijo artesanal, campanha para estimular a compra de flores e o programa Irriga Minas, com a aquisição de 704 kits de irrigação por gotejamento, que vão beneficiar agricultores do norte do estado e vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Coronel Henrique abordou a importância da questão sanitária ao falar de prevenção a crises e citar o foco inicial do coronavírus. Que essa pandemia iniciou justamente num consumo de alimentos sem fiscalização, num mercado de animais vivos lá em Wuhan, na China. Nesse momento, o mundo precisa rever seus conceitos, o mundo precisa aperfeiçoar as suas legislações e trabalhar cada vez mais com garantia da qualidade desses alimentos produzidos, alterando práticas, não só na fazenda durante a produção, mas também durante o processamento, durante o transporte e durante a comercialização. A secretária concordou que a inspeção sanitária dos alimentos deve ser prioridade, sobretudo nesses tempos de enfrentamento à Covid. Ela pediu apoio às ações e ao fortalecimento do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, órgão fiscalizador. Vários outros temas foram debatidos. O presidente da comissão pediu que a importação de leite seja barrada. A importação do leite hoje compromete o nosso produtor, que esteve ativo, esteve presente, não abandonou a sua prática, não deixou faltar o produto na prateleira do supermercado. E agora, com o aumento dos insumos, adquirindo seus produtos em dólar, com o aumento da soja, com o aumento de produtos de biotecnologia, ele compra os insumos em dólar, secretário, e vende em real. O produtor de leite, mais uma vez, sendo penalizado. A mão de obra muito difícil, os insumos cada vez mais altos, e essa é a dificuldade não nossa, é a dificuldade da maioria dos produtores de Minas Gerais de ter condições adequadas de produzir. E isso tem feito com que as pessoas desanimem realmente de trabalhar com a produção de leite, vendo realmente a dificuldade que é a insegurança que nós temos, né? O preço do leite sobe, mas aí o da soja, do milho, sobe muito mais do que o valor do leite. Ana Maria Valentini disse que a secretaria está atenta às dificuldades. Quanto à questão da importação de leite, a Abraleite já fez, então, uma ação junto ao Ministério, e nós vamos estar acompanhando nos próximos dias, porque realmente, para o produtor, principalmente o pequeno, a situação é muito difícil. Pedirei o apoio do governador. O deputado Antônio Carlos Arantes pediu atenção especial em relação aos impactos para os produtores por causa da seca e altas temperaturas enfrentadas neste ano. Isso vai afetar no emprego, na renda, no desenvolvimento e vai tirar produtores no entendimento aí do mercado, porque tem produtores que estão, esse ano que teve uma safra boa, que deu uma respirada, vem agora essa seca violenta. E o problema é que muitos cafeicultores já venderam sua safra futura. Ele vendeu e ele não vai ter o café para entregar. Em relação à seca, é uma preocupação muito grande também de toda a nossa equipe na secretaria. Nós estamos aqui já atentos a isso e buscando essa interlocução com o governo federal para alguma forma de recursos para ajudar os nossos produtores a enfrentar a situação. O deputado Bartô perguntou sobre a possibilidade de se diminuir a burocracia para o pequeno agricultor que quer produzir queijo para abastecer uma mercearia, por exemplo. Segundo a secretária, as exigências são necessárias para a segurança do alimento e a Emater está à disposição para esclarecer dúvidas. Inácio Franco, vice-presidente da comissão, sugeriu que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, tenha linha de crédito para que produtores rurais possam comprar equipamentos e fazer investimentos na propriedade. Ana Maria disse que o banco tem financiado apenas pessoas jurídicas, o que tem dificultado o acesso aos recursos para produtores, mas ela se comprometeu a levar novamente essa demanda.
A deputada Laura Serrano destacou os números apresentados pela secretária, como os do agronegócio no estado, responsável por mais de 10% da produção do país. Houve um aumento do valor bruto da produção mineira de 23%, incluindo safra recorde de produção de grãos. E quando a gente analisa as exportações, a gente teve um aumento de 9,2% no faturamento das exportações de Minas. Eu destaco esses pontos aqui por, primeiro, colocar todo o nosso reconhecimento em relação ao trabalho dos nossos produtores rurais, do agronegócio mineiro, da produção agropecuária, que vai ter um papel fundamental e decisivo na recuperação do nosso estado pós-pandemia. O possível término da Bolsa Merenda e do auxílio emergencial no fim deste ano foram citados pelo deputado André Quintão, que questionou sobre a insegurança alimentar. Seja para enfrentar a situação da insegurança alimentar dos alunos, né, e das famílias, seja para aquecer a economia local e fortalecer o agricultor familiar, porque o agricultor familiar também, que não escoa a sua produção, corre o risco de depender desse auxílio emergencial. Minha pergunta é muito objetiva. Se há um debate no interior do governo Zema sobre uma estratégia de enfrentamento da insegurança alimentar no estado de Minas Gerais, usando a estratégia de aquisição da agricultura familiar. Ana Maria Valentini disse que as secretarias de Agricultura, Educação e Desenvolvimento Social estão articuladas no enfrentamento à insegurança alimentar. Ela citou o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. No nosso PAA, tivemos a execução muito boa esse ano, que possibilitou que o governo federal aportasse esse grande recurso para o próximo ano, aumentando mais do que duplicando os nossos recursos para o PA, que a gente acredita que nos municípios atingidos será um pouco amenizado, mas ainda temos muitos municípios que ainda não estão sendo contemplados pelo PA. E a sua preocupação é legítima e também é a nossa preocupação. Já o deputado Zé Reis falou sobre a situação das pessoas beneficiadas com kits de irrigação, que estariam tendo dificuldades para ter redução tarifária da CEMIG. Eu tenho acompanhado alguns produtores que não têm conseguido de forma alguma a tarifa de irrigante. Quando apresenta 10 documentos, a CEMIG pede mais 20 documentos, e documentos de alta complexidade, documentos impossíveis. Então, digamos aqui de exemplo, um produtor que está lá com 10 hectares de capim, né, está pagando 4, 5 mil reais de tarifa de energia. A secretária disse que o desconto tarifário para o irrigante é baseado em lei federal e que coloca a secretaria à disposição dos irrigantes para esclarecer dúvidas. Carlos Pimenta pediu empenho da secretaria junto aos deputados federais para a inclusão em programa federal que leva energia elétrica para famílias. Nós temos aí, só na região do norte de Minas, secretária, a senhora sabe disso, de 20 mil famílias que ainda estão sem luz elétrica. E se não tem luz elétrica dentro de casa, para ter uma geladeira, também é muito importante para a agricultura familiar. Nós vamos, sim, colocar todo o empenho para que possamos ser incluídos no Luz para Todos, pedir para a equipe preparar a nota técnica e mostrar o quanto é importante para a produção a energia elétrica, não só para a qualidade de vida da própria família, mas também para a produção. Dr. Jean Freire falou sobre o potencial de produção dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e cobrou políticas públicas para alavancar essa produção. Que é uma verdade dizer que lá não chove, lá chove do semiárido mundial, talvez seja o que mais chove, só que concentrado em em uma faixa pequena de tempo no ano. E o Vale do Jequitinhonha é detentor. Foi lá desenvolvida a tecnologia das barraginhas na região de Turmalina e a gente não vê essa produção de água com potencial que poderia ter. Com tão pouco. Em relação especificamente ao Rio Fanado, que o senhor sabe, a gente sempre luta por ele, nós conseguimos, eu acho que, identificar 3 barragens que a gente consegue, que tem a questão fundiária resolvida para que essa construção comece. Então, nós estamos elaborando um convênio a ser assinado com o consórcio
para a construção, para começar a construção dessas barragens, pelo menos essas 3 inicialmente. Mas a secretária explicou que existem legislações que limitam essas medidas. Onde você tem chuvas concentradas, como é o caso do Jequitinhonha, do norte, do noroeste, nós precisamos, sim, de estruturas hídricas capazes de reservar a água do período de chuva para que ela seja usada em período de seca. Então, eu peço aqui o apoio de vocês nessa luta. Nós temos, infelizmente, legislações no nosso Estado que impedem, que dificultam essa legislação dessas obras, e isso traz muito prejuízo para toda a sociedade. Os deputados Raul Belém e Gustavo Santana parabenizaram a secretária pelas ações da pasta. E essa pandemia, esse momento de crise, fortaleceu essa nossa convicção de que sem uma agropecuária eficiente, com gestão pública eficiente, com políticas públicas eficientes e, sobretudo, secretária, o que a senhora sempre comenta, com recursos para que a política pública chegue nos 853 municípios de Minas Gerais.